Aleluia, meus irmãos, muito obrigado, grande Yahweh, muito obrigado. Todo louvor, toda honra seja dado a Yahweh dos exércitos, o nosso rei Yahushua HaMashiach, vive eternamente. Em breve nós voaremos para Yahushua. Toda honra seja dada a ele. Vamos começar, meus irmãos, o nosso estudo. Ontem eu já tinha começado o estudo, mas por qualquer razão que seja, o estudo foi parado no meio e eu não pude trazer todo o estudo para os irmãos, por isso que aqui estou eu. Eu espero trazer o estudo por completo dessa vez. Então, meus irmãos, nós iremos falar sobre os 2 arrebatamentos que vai ocorrer, porque muitas pessoas estão deixando de crer sobre esse grande dia que há mais de 2000 anos nós que acreditamos em Yahushua HaMashiach, nós esperamos. Então, meus irmãos, aqui está esse estudo e vamos começar. Então haverá 2 arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. O primeiro arrebatamento será para um grupo de pessoas qualificadas, que são as primícias. O segundo grupo vai ser para as pessoas que não chegaram à maturidade espiritual e para as pessoas também que deixaram de crer no arrebatamento. Meus irmãos, porque mesmo que você seja emergido em Yahushua HaMashiach, mas se você não acreditar nos 2 arrebatamentos, você vai ficar. Então, esse segundo grupo que não chegou à maturidade espiritual ou que deixaram de crer no arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, aqui o texto nos mostra que para que o anticristo possa se manifestar, tem que um grupo de vencedor ter que ser retirado da terra. Esse grupo é um grupo que não negou a Yahushua. Esse grupo é um grupo que chegou à maturidade espiritual. Este grupo é um grupo que está pronto para reger com século de ferro no milênio com Yahushua HaMashiach. Então, o primeiro arrebatamento está nesse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, que diz que aquele que agora o detém, quando este grupo for tirado da terra, então aparecerá o ímpio, o filho da perdição, o anticristo. Então, só aqui nós podemos ver, meus irmãos, que o anti-Mashiach ainda não se manifestou, porque esse grupo ainda está aqui na terra. Esse grupo que é o sal da terra, esse grupo que são as primícias de cada era. Louvado seja o nome do Eterno. Só aqui nesse versículo nós podemos ver, então, que vai ter um grupo que vai partir antes do outro grupo. Só nesse versículo nós podemos ver, então, que vai ocorrer 2 arrebatamentos. Em Apocalipse 3, versículo 10, que representa, que fala sobre as 7 igrejas, nós podemos ver que haverá 3 igrejas na terra durante a tribulação, nesse tempo, nesse momento, antes da tribulação, mas no tempo de hoje, no tempo em que o anticristo há de manifestar, haverá 3 igrejas. Quais são essas igrejas? Essas igrejas são a igreja de Tiatira, Laodiceia e Filadélfia. Nós vimos ontem, meus irmãos, essas igrejas com o estudo que eu trouxe ontem, né? Mas como ele foi cortado no meio, por isso que eu estou retrazendo ele de novo, tá entendendo? Então, esses 3 grupos, essas 3 igrejas são Tiatira, Filadélfia e Laodiceia.
Nós vemos que Tiatira representa a Igreja Católica e nós vemos que Tiatira significa sacrifício contínuo. E o que está escrito nas cartas para essa igreja de Tiatira? O que está escrito nas cartas, meus irmãos, para essa igreja? Notamos que as cartas, quem foi que escreveu elas? Foi o próprio Salvador, Yahshua HaMashiach. Então, o que foi que ele escreveu para essas cartas para a igreja de Tiatira? Está escrito: os seus filhos serão mortos na tribulação, para que todos o seu povo entendam e vejam que Yahshua veio para salvar seu povo. Então a igreja de Tiatira, que são os católicos, não subirão na tribulação, mas sim eles morrerão. Isso quer dizer, meus irmãos, que os católicos, eles quando o Antimachia se manifestar, a Filadélfia já partiu, mas a igreja de Tiatira, ela não vai ser arrebatada. Por quê? Porque ela vai morrer na tribulação. Elas e os filhos delas. Quer dizer o que, meus irmãos, que está escrito aqui? Quer dizer que os católicos, na tribulação, eles vão morrer. E não sou eu que estou dizendo, meus irmãos. Foi o próprio Salvador que escreveu. Louvado seja o nome do Eterno. Então, nós podemos ver aqui qual será a outra igreja que ficará na tribulação. Vai ser a igreja da Laodiceia, que significa julgamento do povo. Mas por que essa igreja vai ficar também na tribulação? Porque o próprio Salvador disse: porque vocês não são nem quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E por isso que essa igreja não vai ser arrebatada, ela vai ser deixada na tribulação. Mas, irmão Betuel, você também está julgando, condenando os irmãos da Laodiceia? Meus irmãos, eu não estou condenando ninguém. Eu só estou simplesmente lendo aqui o que está escrito nas cartas para a igreja de Laodiceia. E é isso que está escrito. Elas vão ser deixadas para trás. Por que elas vão ser deixadas para trás, meus irmãos? Porque simplesmente elas não adoram a imagem, mas elas adoram o nome da imagem. Entenderam, meus irmãos? Elas adoram a outro fundamento. Por isso que essa igreja vai ser deixada para trás. Vamos ver agora a última igreja, que é a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. O Salvador disse para essa igreja, vamos ver o que ele falou para essa igreja, meus irmãos. Porque vocês guardaram a minha palavra, também eu vos guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar as pessoas que aqui estão. Então, para esta igreja, meus irmãos, vocês podem prestar atenção que está escrito que ele vai nos preservar da hora, e não na hora da tribulação. Não é na tribulação, dentro da tribulação, mas sim antes da tribulação. Isso nos mostra que vai ocorrer um arrebatamento antes da tribulação começar. É tremendo, meus irmãos. Então, esta pequena palavra, nós temos que fazer muita atenção nela, porque ela diz que vai ocorrer 2 arrebatamentos, e não só um arrebatamento que é dentro da tribulação, ou então no fim da tribulação. Entenderam, meus irmãos? Então, da
tribulação é antes de começar a tribulação. E não é dentro e nem no fim. Então este versículo mostra muita coisa, essa pequena palavra. Nós podemos ver aqui que então Yahushua deu uma promessa para nós, para Filadélfia. E qual foi essa promessa? De que ela não vai passar pela tribulação. A igreja Filadélfia, meus irmãos, ela não vai passar pela tribulação. Por que ela não vai passar? Porque ela chegou ao conhecimento da verdade. Ela sabe como é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da Nova Jerusalém. Ela chegou ao conhecimento espiritual da maturidade. Ela está pronta para poder reinar com Yahushua. Porque quando ela fala, ela não fala nomes blasfêmicos. Ela não fala em outro nome, em outro fundamento. Mas ela fala no verdadeiro fundamento, que é Yahushua Mashiach. É tremendo. Em Isaías 26, versículo 20, aqui nesse versículo, o Eterno diz que ele vai guardar um grupo de vencedor nos seus aposentos, até que a ira dele passe sobre a terra, que são os 7 anos de tribulação. Então, o Eterno vai guardar esse grupo de vencedor lá na glória. Eles não vão passar pela tribulação. Veja o que diz as cartas para cada era. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná. Ao vencedor de cada era, meus irmãos. Então, para cada era da igreja, haverá um grupo de pessoas que não vão passar pela tribulação. E isso foi uma promessa de Yahushua. Então ele vai nos livrar para que esse grupo de vencedores seja guardado antes da tribulação começar. Que quer dizer antes de começar a tribulação? Então haverá 2 arrebatamentos, um antes e um depois. Veja os 2 arrebatamentos. 1 Coríntios 15, 51. Aqui nesse versículo está escrito que o segundo arrebatamento, ao toque da última trombeta, quando a trombeta tocar a 7ª, porque tem 7 trombetas, cada trombeta é uma ira do Eterno, mas quando a última trombeta tocar, aí então o último grupo vai ser arrebatado nas nuvens, finalizando toda a ira do Eterno. Isso quer dizer que isso nos mostra que se no segundo arrebatamento, na última trombeta vai ter o último arrebatamento, nós mostra que já ocorreu então o primeiro arrebatamento, que é ao toque da primeira trombeta. Então, na terra, então acontecerá o último arrebatamento. A igreja que não participou do primeiro vai passar por a primeira trombeta, a segunda trombeta e até chegar na 7ª trombeta. Eles vão passar pela tribulação. Nós provando assim que haverá 2 arrebatamentos. Tudo que está no Velho Testamento é sombra do que haveria de vir. Então, a colheita que era feita antes do trigo representa nós, a primícia. Isso nos mostra que haverá 2 colheitas, um antes da tribulação e um depois da tribulação, no fim, ao toque da última trombeta. É tremendo, meus irmãos. Por isso que nós temos que acreditar em 2 arrebatamentos. Se você deixar de acreditar em 2 arrebatamentos,
como que você quer ser arrebatado, como que você quer fazer parte dos 144 mil, como que você quer fazer parte da premissa ideal, se você deixou de acreditar no arrebatamento. Então, tem dois grupos. Nós somos retirados em primeiro, o grupo que se tornou vencedor, aquele que renunciou à carne, aquele que renunciou ao mundo e viveu só para o eterno. O restante que ficou vai ter que chegar à maturidade na tribulação para poder ser arrebatado. Vocês viram, meus irmãos? O restante que ficou, que se nós podemos ver, é a igreja de Tiatira e a igreja de Laodiceia. A igreja de Tiatira, nós vimos que eles não tem nada para eles vão morrer, a menos que eles aceitem Yahshua antes de acontecer isso. Mas a igreja de Laodiceia, que são os nossos irmãos também, né? Todos são um irmão. Mas a igreja de Laodiceia que enxerga a verdade sobre o nome do Eterno Yahweh e o nome do Eterno Yahshua, e mesmo assim continua sob esses nomes blasfemos, eles vão ter que chegar à maturidade na tribulação para eles poderem estar prontos para ser arrebatados. Meus irmãos, Apocalipse 12, versículo 5 fala da mulher vestida do sol e com a lua sobre seus pés e com uma coroa sobre a cabeça, que estava grávida, pronto para dar a luz ao filho varão. O texto nos diz que esse filho varão vai reger todas as nações com cetro de ferro. É tremendo, meus irmãos. Esse grupo de vencedor aqui representa a primícia de Yahweh, aqueles que foram formados para ser sacerdote, para poder reinar com Yahshua. Então, Apocalipse 12, 5 fala desse filho varão, desse grupo de vencedor que vai ser arrebatado antes da tribulação. Quem é esse filho varão? Está escrito em Apocalipse 2, versículo 26 e 27, que diz: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao vencedor de cada era. São esses que são os vencedores, as primícias de Yahweh. Então, esses não vão passar pela tribulação. Esses são os vencedores. Louvado seja o nome eterno. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 5 fala de um grupo de vencedor que vai reger as nações. Então, nós vimos aqui que esse grupo está em Apocalipse 2, 26 e 27. Note que Yahshua Mashiach, quando ele não foi arrebatado, mas ele subiu lentamente para a glória de Yahweh. Nós mostrando aqui que esse grupo, que esses vencedores, que essas primícias não é Yahshua, mas sim nós mesmos, nós que estamos aqui, nós os vencedores, nós vamos ser retirados com força. É tremendo, meus irmãos. Isso nos mostra bem que não é Yahshua Mashiach, mas sim um grupo de vencedor que vai ser retirado daqui da terra, retirado com força. Então haverá bem dois arrebatamentos, um antes e um depois da tribulação. Então, quem vai subir no primeiro arrebatamento? Os 144 mil que tem na sua fronte o nome do seu pai, Yahweh, o nome do seu filho, Yahshua, e o nome da Nova Jerusalém, Yahushalam.
esses vão ser arrebatados, porque eles conhecem o nome do Eterno e do seu Filho. Eles vão ser arrebatados porque eles acreditaram no primeiro e no segundo arrebatamento. Eles vão ser arrebatados porque eles perseveraram, eles guardaram a palavra da verdade. Vocês viram, meus irmãos? Nós vamos ser arrebatados porque nós acreditamos que vai haver 2 arrebatamentos. Nós acreditamos que o nome do Eterno é Yahweh. Nós acreditamos que o nome do seu Filho é Yahusha. Nós acreditamos que haverá 2 arrebatamentos, um antes e um depois. Por isso que nós seremos arrebatados. Se você não acredita em 2 arrebatamentos, e se você só acredita num, você só vai ser arrebatado naquele lá, no último, aquele que você vai ter que passar por 7 anos de sofrimento. E você não sabe se você vai chegar até no fim desses 7 anos com vida. Então, tem que acreditar que haverá 2 arrebatamentos. Então, eles vão ser guardados porque eles guardaram a palavra. Meus irmãos, quando você enxerga no fim de Apocalipse 14, você vê que ali se trata do segundo arrebatamento, que vai ocorrer depois da tribulação, pois ali você vê um outro anjo falando para aquele que está sentado sobre as nuvens: lança a foice, que agora a segunda colheita já está pronta para ser colhida. Vocês viram, meus irmãos? Essa segunda colheita, quem é? São nossos irmãos da Laodiceia, que aprenderam o nome, o verdadeiro nome do Eterno, mas mesmo assim estão lá no nome blasfemo, no nome de outro fundamento. O que é que está escrito? Todo o povo da terra, meus irmãos, vai ter que se ajoelhar e reconhecer que Yahshua Mashiach é o Salvador. Todo o povo da terra. Então, que você gostou ou que você não gostou do nome de Yahshua, você vai ter que se ajoelhar na frente desse nome. Mas antes você aceitar esse nome, antes de começar a tribulação, do que você aceitar ele na marra. Entenderam, meus irmãos? Porque está escrito: a terra inteira vai se ajoelhar na frente de Yahshua. É tremendo. É tremendo, meus irmãos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a colheita que ficou já vai estar madura. A colheita que ficou, meus irmãos, no arrebatamento, no primeiro, essas pessoas, elas vão estar maduras dessa vez. Elas vão dizer: ah, eu que todo dia ia para a igreja, eu que todo dia ia orar no nome do Zeus, no nome do Jesus, mas hoje eu entendo que o nome dele é Yahweh, o nome dele é Yahshua, e por isso hoje eu estou pronto para subir. Meus irmãos, eles vão entender, mas pena que eles vão ter que entender isso na tribulação. É por isso que, se você não quiser entender, não quiser passar pela tribulação, você tem que aceitar o nome de Yahweh e de Yahshua, porque esses são os verdadeiros nomes. Vocês viram, meus irmãos? Eu me chamo Betuel porque quando eu nasci, quando eu vinha ao mundo, a minha mãe, ela escolheu, os meus pais escolheram
o nosso filho, ele vai se chamar Betuel. Mas por que ele vai se chamar Betuel? Porque essas letras já existiam no alfabeto. Isso não caiu do céu, Betuel, não caiu do céu. Não, eles botaram o meu nome porque já existia no alfabeto. Quando eu nasci, no alfabeto já existia A, B, C, D. Então vamos formar com essas letras, vamos formar um nome, e esse nome vai ser Betuel. Mas Jesus, como que ele se chama Jesus? Se quando Yahushua HaMashiach veio ao mundo, a letra, o alfabeto não existia. Não existia a letra J. Então como que vocês podem chamar ele de Jesus? Ele não se chama Jesus. A letra J só foi depois dos 1500. Mas Yahushua, o nome Yahushua existe no hebraico no ano 2 antes do Jesus que eles botaram. Então, o nome hebraico de Yahushua, ele já existiu desde quando? Desde quando o Todo-Poderoso mandou o anjo e falar para Miriam, bota esse nome, Yahushua, porque esse nome que salva, Yah salva. Por isso que ele vai se chamar de Yahushua. E não é desde agora, é desde quando ele veio ao mundo, no ano -2. Então, meus irmãos, nós temos que aceitar o verdadeiro nome, e não o nome que o mundo decidiu, o mundo escolheu um nome, um outro fundamento para eles adorarem. Até enquanto você não chega ao conhecimento da verdade, na frente do Eterno, você é inocente. Mas depois que você conheceu o nome do Eterno, Yah, o nome do seu filho, Yahushua, você tem que aceitar o verdadeiro fundamento, aquele que foi posto por Todo-Poderoso Yah dos Exércitos. Não é por nada que ele mandou o anjo ir lá e dizer, põe esse nome. Isso quer dizer o quê? É que através desse nome que nós vamos ser salvos. Vocês viram, meus irmãos? É tremendo, né? Louvado seja o nome do Eterno. Então, no primeiro arrebatamento, o filho varão vai ser tirado com força. E ele vai ser levado diretamente ao trono. No segundo, então, aqui nós podemos ver que o primeiro arrebatamento que ocorrer, as primícias vão ser levadas diretamente ao trono. E no segundo arrebatamento, as pessoas vão encontrar com Yahushua HaMashiach e com o vencedor nas nuvens. Meus irmãos, aqui nós podemos ver que vai ter 2 arrebatamentos. É 2, meus irmãos. Um antes de começar. Porque, meus irmãos, preste atenção. Se ia ocorrer só um arrebatamento, eu ia dizer então, para que eu querer me apressar, para que eu querer andar na reta, para que eu querer fazer o esforço, se eu vou passar pela tribulação, se eu vou sofrer, entendeu? Não adiantava você querer estar pronto. O que o apóstolo Saulo disse? Vários correm no estádio, mas só um leva ao prêmio. Então, meus irmãos, nós temos que estar pronto para o primeiro. Nós não temos que pensar que só vai ocorrer um arrebatamento ou deixar de crer no arrebatamento. Entenderam, meus irmãos? Louvado seja o nome do Eterno. Como nós podemos ver, então, vai ocorrer 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. Em Apocalipse 6, aqui nós vemos falar de um grupo de anciãos, de 24 anciãos, que estarão lá no trono antes que se abra
o primeiro selo. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que antes que comece a se abrir o primeiro selo, nós já estaremos lá em Yahushalom. É tremendo, meus irmãos. Como que você não, com isso, como que você não acredita nos dois arrebatamentos? Se aqui está escrito que antes que o primeiro selo vai ser aberto, nós já estaremos lá no trono de Yahweh. Vocês viram, meus irmãos? Então, meus irmãos, esses 24 anciãos são os 144.000. São a 140.000 pessoas de cada era da igreja que estarão prontos para reinar com Yahusha. E eles vão ser retirados antes da tribulação. Antes que se abra o primeiro selo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, ali diz que os santos voltarão com Yahusha para o segundo arrebatamento. Quem são os santos? São os 24 anciãos, os 144.000. São as pessoas que carregam na sua fronte o nome de Yahweh e de Yahusha. Veja que está escrito sobre as 10 virgens. 5 estava com azeite e 5 estava com pouco azeite. As 5 que estavam com azeite foram arrebatadas. Isso nos mostra que haverá um primeiro arrebatamento. As outras que ficaram vão ter que ir procurar azeite lá com as 2 testemunhas para poder ser arrebatado no segundo arrebatamento. Nós mostrando aqui que vai ter 2 arrebatamentos. É tremendo. Tremendo, meus irmãos. Então, os 144.000, que são os vencedores, vão de cada era das igrejas, que está em Apocalipse 14, primeiro serão arrebatados antes da tribulação. Eles não fazem parte do grupo que está escrito em Apocalipse 7, porque Apocalipse 7 se refere às 12 tribos de Israel. Então, um grupo é um grupo, o outro grupo é um outro grupo. Muito ao contrário, o grupo que está escrito em Apocalipse 7 é uma mensagem profética deixada pelo Eterno para a nação de Israel. Leiamos Zacarias 12, capítulo 10. Aqui diz que o Eterno está nos mostrando que Israel transpassou, ele matou o Filho do Eterno. E um dia eles vão ter que reconhecer que Yahusha é o filho dele, é o filho de Yahweh. Assim como os irmãos da Laodiceia, meus irmãos. Vocês viram o que está escrito aqui? Olha, presta bem atenção no que está escrito aqui. O povo lá em Israel, que rejeitou Yahusha, eles que crucificaram Yahusha, eles vão ter que reconhecer que Yahusha é o Filho do Eterno. É por isso que eu disse para vocês, meus irmãos, a terra inteira vai ter que se ajoelhar na frente de Yahusha. A terra inteira vai ter que reconhecer Yahusha, ele é o nosso Salvador. Então, o que você gostou ou que você não gostou do nome de Yahusha, você vai ter que reconhecer. Meus irmãos. Então, para eles, os judeus que crucificaram Yahusha, eles vão ter que reconhecer que eles crucificaram o Filho do Eterno. É tremendo.
vejamos o que está escrito. Então, os irmãos da Laodiceia também vão ter que reconhecer. Por quê? Por que que eles ficaram? Porque eles estão indo atrás de outro fundamento que não é o verdadeiro. Eles vão ter que reconhecer que o verdadeiro fundamento é Yahshua. Meus irmãos, é por isso que hoje eles estão renegando o nome de Yahshua. Mas um dia eles vão ter que aceitar o fundamento que já está posto, que é Yahshua o Mashiach. É por isso que o anjo vai cortar o céu dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia, que deu de seu vinho a beber a todos os povos da terra. E qual é esse vinho, meus irmãos? É todos esses nomes blasfemos, todos esses nomes que vocês estão adorando até hoje. Vocês não querem adorar o verdadeiro nome, mas é todos esses nomes. É por isso que para muitas pessoas o anjo pode aparecer na frente deles e dizer para eles: olha, o nome do Eterno é Yahweh, o nome do seu filho é Yahshua, mas eles não vão acreditar. Pode ser um anjo, meus irmãos, que apareça, mas eles não vão acreditar. Você sabe por quê? Porque o filho da prostituta é tão grande que eles estão cegos. Eles só estão no que eles aprenderam. E eles enxergam agora. Eles enxergam a verdade com todos esses vídeos, com todos essas provas arqueológicas que a gente bota para eles verem que o nome é Yahweh, que o nome é Yahshua, mas eles verem a verdade agora. Depois de 4 anos quase que a gente estamos trazendo o nome de Yahweh, 4, 5 anos, todos esses anos, eles verem que o nome do Eterno é Yahweh, eles verem que o nome do filho dele é Yahshua Mashiach, mas mesmo assim, eles continuam lá no nome blasfêmico do Zeus, no nome blasfêmico do Jesus, mas um dia eles vão ter que reconhecer. Por isso que eles vão estar prontos para subir no segundo arrebatamento. Porque eles vão ver nossos irmãos Yaldim, eles tinham razão. Bastava só eu crer no nome e eu ia poder fazer parte das primícias. Meus irmãos, eu não estou julgando ninguém aqui. Quem sou eu para julgar alguém? Mas se hoje você chegou ao conhecimento da verdade, na frente do Todo-Poderoso Yahweh, você não é mais inocente. Se você hoje sabe que o nome dele é Yahweh e o nome do filho dele é Yahshua, e você não aceita o nome do filho dele, você está renegando o nome do filho dele. Por isso que Yahshua vai vomitar essa igreja da boca dele, porque eles estão renegando o Filho do Eterno. Vocês viram? Eu não li aqui ainda o que está escrito, a carta que está escrito para o povo de Israel. Vamos ler aqui. Eu não sei nem se eu escrevi isso. Um momento, meus irmãos. Então, Apocalipse 7 se refere também à igreja de Laodiceia, que ela enxerga a verdade, meus irmãos. Ela enxerga a verdade.
mas não aceita. Não aceita o nome. Vocês sabem, meus irmãos, eu vou ler aqui, eu vou chegar aqui, mas vocês viram esses muçulmanos? Eles, desde criança, quando eles nasceram, eles aprenderam, assim que foi ensinado para eles, que o profeta Mohamed é ele que é o Salvador. E o nome do Deus deles é Allah. Mas eles aprenderam assim desde criança. Então, para você chegar e falar para um muçulmano que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do filho dele é Yahusha, é duro para ele aceitar, porque ele já aprendeu desde criança de outra maneira, entendeu? Então só o Espírito do Eterno mesmo para fazer essa pessoa ver a verdade. E é por isso que é triste para o povo da Laodiceia, que eles veem a verdade com todas essas provas arqueológicas que a gente coloca, mas eles não aceitam. Eles ficam nesse nome blasfêmico. E é duro para eles aceitarem. Por quê? Porque a vida deles inteira eles adoraram a Jesus. Mas eu adorei a Jesus um dia. Eu adorei a Zeus um dia. Mas depois que eu descobri da verdade, como que você pode continuar na mentira? Depois que você vê que o nome do Todo-Poderoso é Yahweh e o nome do Filho dele é Yahusha, como que você pode continuar no engano que o mundo ensinou para você? Não, meus irmãos. Mas o que diz a mensagem profética deixada pelo Eterno à nação de Israel? A mensagem diz: louve, aí está o Filho, multidão irão a ele, felizes, lutando pelo perdão de ser ouvido, unido pela recompensa de uma casa elevada, que ele multiplicará junto ao Filho da mão direita. Vocês viram, meus irmãos, a carta profética que o Eterno deixou para a nação de Israel? Mas essa carta também serve para Laodiceia, porque eles vão ter que louvar. Olha o que diz aqui: multidão irão a ele, felizes, lutando pelo perdão de ser ouvido. Eles vão ter que pedir para Yahusha perdoar eles. Eles vão ter que clamar para Yahusha: Yahusha, me perdoa, porque eu não aceitei o teu nome. Me perdoa. Eu te imploro, me perdoa. Meus irmãos, eles vão ter que clamar, pedir perdão para Yahusha, para que Yahusha perdoe eles. Porque hoje eles estão renegando o nome dele. Vocês viram, meus irmãos? É tremendo, meus irmãos. Então, para o judeu, essa carta vai para o judeu, mas também para os irmãos que rejeitam, que renegam o nome de Yahshua Mashiach. Então, meus irmãos, vamos aceitar o nome do verdadeiro fundamento, que é Yahshua. Vamos acreditar no arrebatamento, no primeiro e no segundo arrebatamento, porque a vinda de Yahshua está próxima. Nós vemos que está finalizando os 2000 anos da sua morte, para ele poder vir arrebatar a sua igreja. Nós vimos o nascimento, a data do nascimento dele. Nós vimos mais ou menos em que dia que ele foi morto e que ele ressuscitou.
E nós estamos vendo que os anos estão se cumprindo. Nós estamos vendo que os 2000 anos estão chegando no próximo ano. Então, vamos ter fé, meus irmãos. Vamos guardar fé na palavra. Vamos guardar fé que vai ocorrer 2 arrebatamentos e que nós queremos participar do primeiro. Em nome de Yahshua Mashiach. Aqui terminou esse pequeno estudo, meus irmãos. Eu peço perdão para os nossos irmãos da Laodiceia, os nossos irmãos de Tiatira, mas eu não estou aqui condenando ninguém, porque eu mesmo não sei nem se eu vou fazer parte dos 144 mil. Isso não quer dizer que por eu estar aqui trazendo a palavra, isso quer dizer, ninguém não pode dizer que ele vai estar lá, que ele já está salvo. Não, meus irmãos, nós todos lutamos para justamente ganhar a nossa coroa. Então, meus amados irmãos, aqui eu queria pedir perdão para os nossos irmãos, mas eu não quis ofender ninguém, mas eu simplesmente trouxe o que está escrito nas cartas para as igrejas, e aqui eu mostrei que nós devemos reconhecer que Yahshua Mashiach é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Eterno. Assim seja, meus irmãos. Eu agradeço por mais essa oportunidade. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Yahweh dos Exércitos. Em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Fique na paz, meus irmãos. Fique na paz. Yahweh é um e não existe outro além dele. Louvado seja o nome do Eterno. Sefer Torah. Ese es el hebreo que nos enseñará Yahshua HaMashiach. No el hebreo moderno, pero sigamos estudiando todos. No por eso nos tildemos de flojos, ya no aprendamos hebreo. No, hay que seguir aprendiendo hebreo. Pero el Eterno va a restaurar a Israel en todo. ¡Aleluya! Aquí ocupará el lugar desde ahora y hasta que el Eterno diga el Sefer Torah nuevo. Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive!